A paz do Senhor Jesus Cristo, igreja abençoada do Senhor, igreja que nós vamos subir para a glória de Deus no primeiro arrebatamento, eu creio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu queria trazer uma palavra ao seu coração e ela tem um tema forte. E esse tema é: cuidado, amanhã pode ser tarde demais. Eu encontrei aqui na Bíblia uma pessoa que perdeu a sua oportunidade de fazer história e fazer a diferença aqui nessa terra. Eu estou falando daquela parábola que Jesus contou, que Jesus falou sobre um fato, que esse fato aqui é uma visão no mundo espiritual. É algo contundente e verdadeiro. Jesus diz assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, que todos os dias se regalava esplendidamente. Está no livro de Lucas, capítulo 16, verso de número 19. Sempre eu gosto de contextualizar as minhas palavras, né? Então eu estou aqui colocando para você o texto da Bíblia. Então está no livro de Lucas, capítulo de número 16, verso de número 19 em diante. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em levantou os olhos e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. Além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte os que querem passar daqui para vós outros não podem, e nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter-se com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Não, porventura, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Aqui nós vimos aqui um homem que teve uma oportunidade. Primeiro, Deus nos dá a oportunidade nessa terra. Sabe? Ele orou no tempo errado, na hora errada. O tempo já havia passado para ele orar. Passado, né? Na oração respondida, ele não deu conta de que as orações dele, ele pediu para Deus. Ele agora, porque esse Abraão aqui é uma representatividade de Deus. A Bíblia fala que os dois, naturalmente falando, morreram. O rico foi sepultado, por quê? Porque ele foi prestado homenagem para ele, mas o pobre, aos olhos naturais, né, a gente vê até no meio da mídia aí, como a mídia, né, se engrandece, uma pessoa que está enfermo, uma pessoa que está em hospital, uma pessoa que está morrendo, e assim também depois que ele morre, e aí começa a falar as coisas boas que essa pessoa fez, mas esconde as coisas más que essa pessoa fez. Esse rico aqui, ele fez algo mal. Ele fez algo mal e ele pagou com a sua própria vida. Olha a consequência. Ele orou na hora errada. Ele orou no lugar errado. Ele tinha que ter tido uma vida de oração aqui na terra. Mas ele deixou por orar onde? Na onde? Às vezes a versão da sua Bíblia está Hades, que significa também no original do grego inferno. Então, ele orou lá no inferno. Ele começa a falar, a chamar Deus de Pai. Aí o Senhor nunca vai deixar de ser nosso pai, porque o Senhor fala para ele, filho. O Senhor chama ele de filho. E o Senhor fala para ele, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro os males. Então a Bíblia fala que ele clamou, ele orou diante do Senhor pedindo a misericórdia. E de repente tem pessoas que vai parar para orar, às vezes em uma situação tarde demais na sua vida. O tempo é hoje.
Você está entendendo? A hora de errar a hora de orar, desculpa, é agora. Não é você deixar para orar depois. Porque senão você pode correr um sério risco, como aconteceu com a vida também desse rico aqui. Por quê? Porque ele deixou tudo para a última hora. Quantas pessoas, muitas das vezes, em tomar uma decisão de mudança e transformação, amanhã eu vou, semana que vem eu vou começar a ouvir a palavra de Deus, vou começar a orar, vou começar a mudar a minha vida, sabe? Você precisa de tomar uma decisão na sua vida hoje. Você tem, né? O tempo de orar, você está entendendo? Chama-se hoje. E eu quero te perguntar: você está orando? Você tem o hábito de orar? Você está orando pela sua família? Você está orando pelos seus filhos? Você está orando? Você ora quando você sai da sua casa? Você ora de noite? Você ora de dia? Você tem uma prática de oração? Porém, eu quero falar para você de 2 erros que esse homem cometeu aqui na terra. Primeiro, ele deixou de orar no tempo oportuno e no tempo presente. Ele perdeu essa oportunidade. E a Bíblia fala que o Senhor permitiu que Lázaro fosse à porta da casa daquele rico. Mas aquele rico estava tão preocupado com seus bens, com a sua riqueza, com as coisas materiais, que ele não deu ouvido. Quantas pessoas eu quero falar para você, em nome de Jesus Cristo, está me ouvindo nessa tarde? O momento é agora, cuidado, porque o amanhã pode ser tarde na sua vida. Pode ser tarde na sua vida. Eu queria chegar até você e balançar sua cabeça e falar: opa, acorda, acorda, porque cada dia da sua vida não é o dia a mais, cada dia da sua vida é um dia a menos. Não é a mais, é a menos. Você está tendo a oportunidade de acrescentar algo mais no tempo que você tem a menos. Então, o nosso tempo é precioso e tem pessoas que estão jogando o seu tempo fora, está jogando a sua vida fora, como esse rico também preocupou com a sua riqueza, preocupou com seus bens, preocupou com os prazeres da vida e esqueceu da salvação da sua alma. A Bíblia fala no livro de Mateus 16, 26, que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Perder a sua alma. A Bíblia fala que o rei Herodes foi comido de vermes porque ele não deu glória a Deus. A Bíblia fala no livro do profeta Isaías 55, 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Sabe o que aconteceu com esse rico aqui? Ele invocou o Senhor no momento errado, no lugar errado e na hora errada. Eu quero falar uma coisa para você: transforma o que está errado em algo que pode se tornar certo na sua vida, porque às vezes pode ser tarde demais. Olha aqui para você ver, então, clamando, verso 24 diz assim, aliás, verso 23 diz assim, no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos. Ele levantou os olhos e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. A Bíblia fala que, para você ver esse cenário, eu quero falar para você, o corpo morre, mas o espírito e a alma não. Não. Aqueles estavam conscientes. Lázaro estava no seio de Abraão e o rico estava no lugar de tormentos. E no lugar de tormentos ele clama, ele grita, ele pede por socorro, ele pede por ajuda, ele pede por clemência, mas não aconteceu no tempo que ele pediu, porque o tempo é hoje, o tempo e a hora se chama hoje. Neste momento, é momento de você fazer uma reflexão da sua vida. Pensa. Pai, assim, ó, stop, stop, como diz, na língua que é o inglês, stop, pare. Então, pense na sua vida, porque é um momento crucial, é um momento de decisões que nós devemos tomar, e eu quero falar para você, com Deus, o menos é mais, mas sem Deus, o mais é menos. Nunca esqueça dessa palavra que eu estou te dando como reflexão para essa noite, em nome de Jesus. Então, no versículo 24, assim, então, clamando, disse, Pai, Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Sabe o que ele fez? Ele clama, ele ora, mas na hora errada. Quero falar uma coisa para você. Nesse exato momento, tem uma oração muito grande no inferno, mas é o momento errado, na hora errada
e no lugar errado. Quero falar para você, tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Sabe o que ele fez? Ele começou a lembrar de Lázaro. Imagine, nessa hora ele lembrou das pessoas menos favorecidas. Na vida dele, ele não teve tempo de lembrar das pessoas menos favorecidas. Às vezes, uma pessoa que está do nosso lado, o nosso cônjuge que está do nosso lado, às vezes um filho que precisa de uma ajuda nossa, às vezes um irmão que precisa da ajuda nossa, um vizinho que precisa da nossa ajuda. E muitas das vezes, sabe aquele ditado? Eu não tenho nada com isso. Às vezes acontece até dentro da igreja. Eu não tenho nada com isso. Isso não faz parte. Eu não tenho esse envolvimento, não é para mim. Essa responsabilidade não é minha. A pessoa fez isso, ele errou, ele falhou, então ele que se lasque para lá, ele que resolva a sua vida. Sabe, muitas das vezes a pessoa tem esse tipo de comportamento. Sabe, tem pessoas assim, egoístas, egocêntricas, arrogantes, soberbas, altivas. Você está entendendo? Muitas das vezes use da sua posição para maltratar, para humilhar pessoas. Então eu quero falar para você, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Pensa a sua vida. Reflete verdadeiramente. O que você está fazendo da sua vida? Sabe, tem uma vida de oração. Aquele homem orou na hora errada. Aquele homem buscou na hora errada. De repente, meu irmão, tem algo que está desmoronando perto de você e você não busca. Você não pede, você não clama. O Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Clama, é momento de nós clamarmos ao Senhor. É momento de nós dobrarmos diante do Senhor Jesus Cristo. É momento de nós pedirmos isso. Tem um grande homem de Deus, um pregador que eu esqueci agora o nome dele. Ele tinha uma prática de oração, ele tem uma prática de oração de 8 horas por dia. 8 horas por dia é a prática de oração dele. Sabe? E o cumprimento dele, o cumprimentar dele com as pessoas não é bom dia, boa tarde, boa noite. É perguntar: você já orou hoje? Será que nós precisamos? Será que nós não estamos precisando chegar nesse tempo também de nós perguntarmos: irmão, você está orando? Eu quero perguntar para você que é membro da igreja que eu pastoreio. Você que é meu ouvinte aqui, eu quero te perguntar: você está tendo uma vida de oração? Você está tendo uma vida de oração? Então é momento de nós refletirmos. A Bíblia fala no versículo 27, então replicou: Pai, eu te imploro. Olha, ele chamando Deus de Pai. Mas quando ele estava aqui, ele esqueceu da paternidade de Deus. Mas agora ele faz um pedido para ajuda ao próximo. Agora ele pensa no próximo. Agora ele pensa na sua família. Agora ele pensa nas pessoas que estavam perto, que poderiam ser ajudadas por ele. Por ele. Mas, porém, ele não fez nada para ajudar essas pessoas. Versículo 27 diz assim: então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormentos. Então eu quero deixar para você essa simples reflexão. Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje, porque senão amanhã pode ser tarde demais. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. A Bíblia fala que há tempo de plantar e há tempo de colher o que você plantou. Plante sementes de bênção. Plante sementes na vida de pessoas e você vai colher satisfação no reino de Deus. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor. Eu sou o pastor Francisco. Tempo de reflexão através da palavra de Deus. Se Deus permitir, eu quero falar para você. Você vai cansar de ouvir a minha voz, porque eu estou me preparando para trazer mensagens do eterno, glorioso Deus ao seu coração. A paz do Senhor, que Deus abençoe. Beijo, igreja, porque até aqui nos ajudou o Senhor.